Esperança e Cristão estavam caminhando juntos quando Esperança olhou para trás e notou que Ignorância, que o seguia, estava andando devagar. Ele comentou com Cristão que parecia que Ignorância não tinha muita vontade de acompanhá-los. Cristão concordou e sugeriu que Ignorância provavelmente não gostava da companhia deles. Mesmo assim, Esperança propôs esperar por ele, e Cristão concordou. Assim que Ignorância se aproximou, Cristão perguntou por que ele estava andando tão devagar. Ignorância respondeu que preferia andar sozinho, especialmente quando a companhia não lhe agradava. Cristão murmurou para Esperança, dizendo que já havia notado que Ignorância não gostava de sua companhia. Em voz alta, ele sugeriu à Ignorância que se juntasse a eles para uma conversa proveitosa e perguntou como estava sua relação com Deus e sua alma. Ignorância respondeu que acreditava estar bem, pois sempre tinha bons pensamentos que o consolavam durante sua peregrinação. Cristão questionou que tipo de pensamentos eram esses. Ignorância respondeu que pensava em Deus e no céu. Cristão disse que até demônios e almas condenadas pensam em Deus, mas isso não significa que estejam em um bom caminho. Ignorância insistiu que meditava nesses pensamentos e tinha o desejo de realizá-los. Cristão, porém, argumentou que muitos têm desejos piedosos, mas isso não garante que chegarão a Deus ou ao céu. Ignorância disse que deixava tudo de lado por esses pensamentos, mas Cristão duvidou, argumentando que abandonar tudo por Deus e pelo céu era mais difícil do que parecia. Cristão perguntou em que Ignorância baseava sua confiança de que havia abandonado tudo por Deus, e Ignorância respondeu que seu coração lhe assegurava isso. Cristão retrucou dizendo que quem confia em seu próprio coração é um tolo. Ignorância disse que isso se aplicava apenas aos corações maus, mas seu coração era bom. Cristão pediu uma prova disso, e Ignorância disse que se consolava com esperanças do céu. Cristão avisou que o coração poderia enganar, oferecendo falsas esperanças. Ignorância acreditava que seu coração e sua vida estavam em harmonia, mas Cristão perguntou quem lhe dissera isso, e Ignorância respondeu que era seu coração. Cristão insistiu que o testemunho do coração não era válido se não estivesse em conformidade com a palavra de Deus. Ignorância perguntou se não era bom um coração com bons sentimentos e uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Cristão concordou que era bom ter bons pensamentos e viver de acordo com os mandamentos, mas ressaltou que uma coisa era tê-los e outra era julgar que os tinha. Ignorância pediu que Cristão explicasse o que ele entendia por bons pensamentos e conformidade de vida com os mandamentos de Deus. Cristão explicou que havia diferentes tipos de bons pensamentos, sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre outras coisas. Ignorância perguntou quais eram os bons pensamentos sobre nós mesmos, e Cristão respondeu que eram aqueles em conformidade com a palavra de Deus. Cristão disse que a palavra de Deus diz que não há ninguém justo e que os pensamentos do coração do homem são maus. Quando pensamos e sentimos isso sobre nós mesmos, nossos pensamentos estão em harmonia com a palavra de Deus. Ignorância respondeu que nunca acreditaria que seu coração fosse tão mau, ao que Cristão disse que por isso ele estava errado. Cristão falou que quando nossos pensamentos e caminhos concordam com o julgamento da palavra de Deus, eles são bons. Ignorância pediu que ele explicasse. Cristão disse que a palavra de Deus afirma que os caminhos do homem são desviados e perversos, e que os homens se afastam do caminho certo. Quando um homem pensa assim com um coração humilde, ele tem bons pensamentos sobre seus próprios caminhos. Ignorância perguntou então sobre os bons pensamentos a respeito de Deus. Cristão respondeu que são aqueles que concordam com a palavra de Deus sobre seu ser, atributos e como ele nos conhece. Ele disse que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, vê o pecado em nós, conhece nossos pensamentos mais íntimos e considera nossas justiças como abominação. Ignorância se irritou e resumiu sua crença dizendo que é necessário ter fé em Cristo para ser justificado. Cristão perguntou como Ignorância poderia ter fé em Cristo sem ver sua necessidade dele e sem reconhecer suas fraquezas. Ignorância respondeu que acreditava que Cristo morreu pelos pecadores e que seria justificado se aceitasse sua obediência à lei de Cristo. Cristão discordou, dizendo que tal fé era imaginária e falsa, pois dependia da justiça pessoal e não da justiça de Cristo. Cristão explicou que a verdadeira justificação vem pela justiça de Cristo, que cobre nossas almas e nos apresenta sem mancha diante de Deus. Ignorância argumentou que confiar somente na justiça de Cristo levaria à libertinagem, pois não importaria como vivêssemos. Cristão afirmou que Ignorância estava demonstrando seu nome,
pois não compreendia a verdadeira natureza da justiça que justifica e a fé que transforma o coração. Esperança perguntou à Ignorância se ele já teve uma revelação de Cristo, ao que Ignorância respondeu com desdém, considerando isso um absurdo. Esperança insistiu que Cristo só pode ser conhecido salvadoramente se Deus Pai o revelar. Ignorância rejeitou essa ideia, afirmando que sua crença era tão válida quanto a de Esperança. Cristão interveio, afirmando que ninguém pode conhecer a Cristo salvadoramente sem a revelação do Pai e que a verdadeira fé é operada pelo poder de Deus. Ele exortou Ignorância a reconhecer sua própria miséria e recorrer à justiça de Cristo para ser livre da condenação. Ignorância, então disse que eles estavam andando muito depressa e disse para irem na frente, pois ele não tinha pressa. E assim despediu-se deles. Cristão e Esperança continuaram sua jornada sozinhos, concluindo que era melhor seguir sem a companhia de Ignorância.